vida sobre saúde mental. No final, eu quero fazer uma oração para Deus curar você, em nome de Jesus. A nossa temática de hoje é exatamente razões para ir à igreja. Existem muitas razões para irmos à igreja. Alguns já pontuaram aqui nos comentários da nossa live, e eu repassei a vocês. Porém, biblicamente, teologicamente, eu vou trazer 6 razões porque devemos ir à igreja. E a primeira razão está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e o verso 16, que diz assim: E ele, Jesus, chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, o seu hábito, ele entrou na sinagoga, ou entrou na igreja, como queira, no dia do sábado, ou sabato, e levantou-se para ler. Primeira razão pela qual eu devo ir para a igreja. Eu devo ir para a igreja porque Jesus também ia para a igreja. Ah, eu não vou para a igreja, eu posso servir a Deus aqui em casa mesmo, tem programas evangélicos na televisão e eu posso servir a Deus aqui da minha casa. Opa! Se Cristo é a nossa referência, é o nosso modelo. Paulo disse o quê? Sejam meus imitadores como sou de Cristo. Então, se temos que imitar Cristo, vamos lá? Eu vou ler um outro versículo, muito importante aqui de 1 Pedro. Eu faço questão de ler, para que você possa entender exatamente o que eu quero falar. 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 21, olha o que diz a Bíblia. Porque para isso sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Então nós temos que seguir a Cristo. Primeira razão que eu quero compartilhar com você. Por que eu vou para a igreja? Porque Cristo ia para a igreja. Você que não vai à igreja, ou você que não gosta de ir à igreja, ei amigão, amigona, fica ligado, Jesus ia para a igreja. Jesus cultuava em uma igreja, em um local específico, ok? Então, se você crê que Jesus é o Senhor, se você crê que Ele é o seu Senhor, você tem que seguir os seus exemplos, as suas pisaduras, a começar indo para o templo adorar, ok? Segunda razão pela qual eu devo ir pela igreja bíblica teologicamente. Eu devo ir para a igreja para crescer, para aperfeiçoar espiritualmente a minha vida. Eu preciso melhorar quem eu sou, por isso eu vou para a igreja. Lá existe a palavra. Efésios, eu quero ler as referências aqui bem rapidinho, tá? Muita gente anota aí as temáticas, as referências, então dá tempo de você anotar, ok? Vamos lá, eu quero ler Efésios capítulo 4, Efésios capítulo de número 4, Efésios capítulo de número 4, e o verso 4, o 11 a seguir diz assim: E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e outros para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Verso 15: Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, a saber, Cristo. Então, por que eu devo ir à igreja, pastor William Teófilo? Porque eu preciso ser aperfeiçoado. Por que a Bíblia nos traz como um vaso e um vaso de barro? Porque o vaso de barro, ele passa por transformações.
E quando eu sou transformado? Quando eu estou num local de transformação. Ou você já viu alguém confeccionar um vaso de barro em uma oficina mecânica? Em uma prefeitura? Não, lugar de vaso de barro é na olaria. Então quando ele está sendo produzido, ele está na olaria, tem um local. Aonde é que Deus trata você, trata comigo, trata no nosso caráter? Onde? Na igreja. É ali que você ouve uma palavra confrontadora. Você não queria ouvir, mas você tem que ouvir. É ali que o Espírito Santo te toca de uma forma especial. É ali que alguém vai te perseguir, que alguém vai desacreditar de você. É ali que algo vai acontecer que vai mexer com o seu ego, que vai mexer com o meu ego, que vai nos tornar algo diferente. Vamos ser quebrantados, ok? É quando estamos juntos, unidos em aperfeiçoamento, ok? Terceiro ponto pelo qual nós devemos ir à igreja. Devemos ir à igreja porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem é a igreja? A igreja que eu estou falando aqui é a eclésia. A igreja somos nós, a igreja é você e eu, ok? Mas eu devo ir ao templo, aonde a igreja se reúne para adorar a Deus, tá? Ali é o corpo de Cristo. Você já viu uma mão ter vida sem um corpo? Você já viu um pé ter vida sem um corpo? Você já viu uma cabeça ter vida sem um corpo? Não. Só há vida quando há a integralidade do corpo, tá? Ok? Então preste bem atenção. Todos nós, pessoas que servem a Cristo, somos membros do corpo. Nós estamos ligados ao corpo, então nós devemos estar juntos, nós devemos estar unidos. Pastor, mas na igreja tem muita gente fofoqueira, mas faz parte do corpo. Tem muita gente mentirosa, mas faz parte do corpo. Tem muita gente hipócrita, e tem hipócrita demais da conta, mas faz parte do corpo. Tem muita gente prepotente, mas faz parte do corpo. Tem muita gente desonesta, mas faz parte do corpo. Todas essas pessoas fazem parte do corpo e estão sendo aperfeiçoadas, conforme o segundo tópico que eu disse, ok? Efésios capítulo 1, verso 22 diz assim, preste atenção: e colocou todas as coisas sobre os seus pés e o fez ser a cabeça da igreja sobre todas as coisas. O 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja somos nós, tá? Então nós precisamos entender, nós temos que ir para a igreja porque somos o corpo. Lá o corpo se reúne. É como se o cabeça estivesse lá, Cristo, né? Flávio Joséfo dá esse exemplo, o escritor. E aí você é o braço, o outro é o pé, o outro é o olho, o outro é, enfim, a mão, o outro, e aí eles vão se unindo, junta tudo na igreja e aí se torna o corpo. Tá? Eu tenho que ir para a igreja porque eu sou membro do corpo. Quando eu não vou à igreja, eu estou dizendo eu não sou membro do corpo, tá? Quarta razão pela qual eu devo ir para a igreja. Eu devo ir para a igreja porque é lá que eu recebo a essência da palavra da pregação, do evangelho. A palavra rema, a palavra pura, a palavra viva, a palavra original, ok? Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Está lá em 1 Pedro 2:2. Quinto ponto, quinta razão pela qual eu devo ir para a igreja. Quinta razão pela qual eu devo ir para a igreja. Eu devo ir para a igreja para estar em comunhão uns com os outros. Igreja não é fácil, gente. Igreja não é fácil. Porque as pessoas não são fáceis. A igreja é feita de pessoas. A gente se decepciona com as pessoas. A gente decepciona pessoas. Mas isso é igreja. Depois que matou, depois que roubou, depois que prostituiu, agora quer ir para a igreja. Ué, você queria que fosse para onde? Você queria que fosse para onde? Prostíbulo? Você queria que fosse para onde? Vilaça e um pistoleiro profissional? Você queria que fosse para onde, amigão? Acredite na transformação das pessoas. As pessoas são más. Depois que faz tudo de ruim, aí vira crente. Como assim? Como assim? Isso é fé, isso é cristianismo, isso é Cristo. É uma mudança de vida, é um aperfeiçoamento, é uma melhoria. As pessoas estão na igreja. Eu disse no grupo da igreja que eu pastoreio esses dias, que quem vai para a igreja é só gente fraca. A pessoa que é forte, ele não vai para a igreja.
Por quê? Porque ele está dizendo, para que eu vou para a igreja, né? Eu já conheço da Bíblia. Ah, Deus está cuidando de mim, eu tenho meu emprego, meu marido tem o emprego dele, meus filhos estão com saúde, aqui em casa eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, tá tudo bem. Né? Quando der eu vou, estou cansado. São pessoas fortes. Quem vai para a igreja é quem é fraco. Senhor, eu estou aqui porque eu sou pecador. Eu estou aqui porque eu sou fraco, eu sou fraca. Eu estou aqui porque eu preciso que o Senhor me ajude a conversar menos. Que o Senhor me ajuda, sabe? Numa dificuldade que eu tenho, numa limitação que eu tenho, sabe? Numa dificuldade, numa fraqueza que eu tenho. Senhor, tem misericórdia dos meus pecados, eu estou aqui. E aí Deus te ajuda. Diga ao fraco, eu sou forte. Quinta e última razão pela qual nós devemos ir à igreja. Eu vou falar a referência para você daqui a pouquinho, tá? Quinta, nós devemos ir para a igreja para adorarmos a Deus. Nós devemos ir para a igreja para adorarmos a Deus. Vale ressaltar que aquelas pessoas que estão em atividades da igreja também estão adorando a Deus. A equipe de recepcionista, também chamada de equipe de introdução, o baterista, o guitarrista, não é? Quem está ali tocando o teclado, o tecladista, não é verdade? Quem está lá cuidando do pátio da igreja, quem está cuidando da cantina e tal. Todas essas pessoas estão cultuando a Deus, mas em um serviço específico. Mas eles também estão prestando um culto a Deus, ok? Quem está prestando um culto não é só quem chega lá e fala e canta, não. Todos que estão lá com o propósito de servir, esses estão adorando a Deus. Mateus capítulo 18, verso 20 vai dizer: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, eu estarei com eles. Ou seja, Jesus está dizendo de propósito. Se as pessoas se aglomerarem, Jesus não diz, aonde tiver você que gosta de cultuar na sua casa, aonde tiver eu estarei. Não, Jesus, aonde tiver 2 ou 3, Jesus está falando de igreja, de sinagoga. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, para me adorar, eu estarei lá. Eu estarei presente. Eu operarei milagre. Eu estenderei as minhas mãos. Eu curarei os enfermos. Eu restaurarei os caídos. Sabe? Eu darei vitória. Eu tirarei muitos de dentro de poços, de abismos, de escuridão. Eu promoverei através do meu espírito uma obra avassaladora na vida de alguém. Se estiverem ali com o propósito de me adorar, não é de ir ver o pastor, a pastora, quem vai pregar, quem vai cantar. Ah, eu vou hoje porque o culto é do jovem. Ah, eu não vou hoje porque o culto é do conselho diaconal. Ah, eu não vou hoje porque... Então você não está no propósito de adoração. Porque se você adora a Deus, se você adora, para você não interessa quem vai pregar, quem vai ensinar, quem vai dirigir o culto, quem vai tocar, quem vai cantar. Você está pouco me lixando com isso. Porque você está indo com o único propósito de adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Vamos repassar? Vamos lá. Razões para ir à igreja. Primeira, eu devo ir à igreja porque Cristo foi à igreja. Está em Lucas, capítulo 4, verso 16. E também em 1 Pedro 2, 21. Segunda razão para ir à igreja. Eu devo ir à igreja porque eu preciso crescer no aperfeiçoamento espiritual, pessoal. A referência para esse ponto está em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 15. Terceira razão para ir à igreja. Eu devo ir à igreja porque a igreja é o corpo de Cristo, tá? Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27. Quarta razão para ir à igreja. Eu devo ir à igreja porque lá na igreja eu receberei a pregação do Evangelho. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Quinto ponto, ou quinta razão para ir à igreja. Eu devo ir à igreja para estar em comunhão com o corpo de Cristo, com os meus irmãos. Escrito aos Hebreus, segundo aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. E para fechar, eu devo ir à igreja para adorar a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 20. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de há quase 14 anos estar aqui, levando a Tua palavra.
através dos louvores, através da pregação. Muitos têm sido os testemunhos que temos recebido das transformação das pessoas, servos do Senhor, pessoas que não são servas do Senhor e que passaram a ser. Senhor, muito obrigado, porque esse é seu programa, não é meu programa, é o seu programa, Espírito Santo. E tudo acontece aqui como o Senhor quer e não como eu quero. Muito obrigado pela vida da minha esposa que está do meu lado, pela minha família. Muito obrigado pelos meus pastores, pastor Vanderlei, pastor Elisama. Muito obrigado, Senhor Deus, pela igreja que o Senhor colocou na nossa responsabilidade, a abençoada igreja da Rua 5. Senhor Deus, muito